Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu elevei o nível das nossas expressões numéricas e trouxe para vocês aqui, vários elementos misturados em uma única expressão e convido você a tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual que é a sua opinião, né? Se você já sabe resolver, já deixe aí nos comentários quanto que você encontrou de resultado. Temos aqui uma pentação de base 2 expoente 3, dividido por uma tetração de base 2 expoente 3 também, vezes 2 elevado a menos 10. Então temos três operações muito interessantes, né? A pentação, a tetração e a potenciação misturadas aqui no meio de uma expressão, vinculadas por meio dessa divisão e dessa multiplicação. Se você sabe resolver, como eu disse, já deixe nos comentários para a gente tentar tirar todas as dúvidas, ver se você acertou ou não e, claro, venha comigo acompanhar a resolução, porque eu vou mostrar com vocês em detalhes tudo o que precisa fazer para resolver esse tipo de questão aqui, tá bom? As alternativas, as opções aqui sempre, como eu gosto de trazer algumas coisas novas para vocês, se você conseguir também identificar qual dessas operações que guarda aqui, né, o valor da nossa expressão, também você está convidado a esse desafio, tá bom? Mas vamos tentar resolver primeiro e depois a gente vai para essas opções. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é bem interessante, muito importante, porque eu trago vídeos todos os dias para vocês, tá bom? Desde matemática básica até uma matemática um pouco mais avançada, como essa aqui que eu trouxe para vocês hoje. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço demais, tá bom? Fortalece muito o meu trabalho. E agora vamos resolver essa expressão numérica. Tendo aqui, gente, pentação, tetração e potenciação. De princípio, eu já nem vou olhar para divisão e para multiplicação, porque são essas três operações aqui que eu devo resolver primeiro, tá? Elas têm grande prioridade em cima de todas as outras operações, então a gente vai resolver primeiro a pentação, depois a tetração, depois a potenciação e assim por diante a gente vai resolvendo essas outras duas que sobraram. Então vamos começar listando aqui pra gente, essas três operações para a gente calcular o valor delas separadamente. Começando pela pentação, tá? Essa aqui é a pentação. A pentação, que tem aqui uma base 2 e um expoente que fica do lado inferior esquerdo aqui, né? O número 3, que é o expoente dela, e vamos descobrir como que se dissolve, né, essa operação, como que ela está baseada. Ela, assim como a tetração, está baseada na potenciação, mas a pentação ela tem primeiro um passo com a tetração, depois ela vai para a potenciação. Então é uma coisa bem interessante, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Eu gravei um vídeo sobre isso também alguns dias atrás, se você quiser um pouco mais de detalhes sobre a pentação, tem um vídeo aí para você tentar aprender um pouquinho mais. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que a tetração ela é construída a partir da potenciação e a pentação ela é construída a partir da tetração. Como que vai funcionar? Esse 3 e esse 2, eles vão construir para a gente uma torre de tetrações. Como que funciona isso, né? A tetração, assim como a potenciação, ela tem expoentes que vão subindo assim, né? E essa ideia da torre é o seguinte, a gente vai pegar os valores, que no caso aqui é a base, e vai repetir em uma torre de tetrações, ou seja, os expoentes e a base serão todos 2. E quantos que eu vou ter, né? Quantos valores 2 eu vou ter? Exatamente 3. Então, em outras palavras, eu tenho a base 2, tenho um expoente na tetração 2 e eu tenho outro expoente na tetração 2. Olha que legal. Essa aqui é a definição da potenciação, da pentação, perdão. Da pentação. Eu tenho uma tetração de base 2 e dois expoentes 2. Então eu tenho uma torre de tetrações. Bem interessante isso, não é? Agora, como a gente caiu na tetração, a gente vai conseguir descobrir esse valor em potenciação, porque a gente sabe trabalhar melhor com potências, porque é uma matemática básica que a gente aprende lá na escola, né? Então vamos sair primeiro dessa nossa tetração. Chegamos nesse ponto e temos uma tetração de tetração, né? Como se fosse uma potência de potência, como a gente está acostumado. Então, como não tem parênteses, a gente vai resolver primeiro essas aqui que estão no expoente e depois resolver com essa base aqui. Então, eu tenho uma tetração de base 2 e expoente 2, tá? Vou ter que colocar aqui pra gente. Quanto que dá isso? Por definição, a tetração, baseada aqui na pentação que a gente acabou de ver, né, é uma torre de potências. Então, 2 ao quadrado. Eu tenho dois níveis de base 2 e expoente 2. Então, no fundo, a tetração de base 2 e expoente 2 é bem igual, né, na verdade é exatamente igual à potenciação de base 2 e expoente 2. Isso é bem interessante, né? Isso aqui, por definição, é 2 vezes 2.
e isso aqui é 4. Muito bem. Se essa tetração é igual a essa potenciação que vale 4, no lugar dela aqui no nosso expoente da tetração da anterior, a gente vai substituir por 4. Então vai ficar 4 e o 2 aqui, certo? Muito bem. Agora temos uma tetração de base 2 e expoente 4. Agora o que a gente faz? Vamos definir, né? Como a gente fez aqui embaixo, a gente vai construir aqui uma torre de potências de 4 níveis agora. Então vai ter 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. 1, 2, 3, 4 níveis. Por que esse 4? Por causa desse expoente aqui, tá? É a mesma ideia da potenciação com respeito à multiplicação. Então a gente tem aqui a tetração utilizando a potenciação de valores repetidos. Então temos 4 níveis aqui. Como a gente viu, né, na tetração, aqui também funciona do mesmo jeito. Temos que resolver primeiro esse 2 ao quadrado, que é 4, então vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 4. E depois resolver esse 2 elevado à quarta, que aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, 2 elevado à quarta, que é essa aqui, ó, vou circular. O 2 elevado à quarta potência, gente, é por definição muito simples, uma multiplicação de valores repetidos. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. Então percebam que as 3 operações que eu trouxe aqui para vocês hoje, elas têm uma ligação muito legal, né? De repetir os valores nas operações. Cada operação depende da sua que vem logo abaixo dela, né? A pentação depende da tetração, a tetração depende da potenciação e a potenciação depende da multiplicação. É como se fosse uma escadinha de níveis mesmo aqui, bem interessante, né? E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16, logo a gente tem aqui, ó, que isso aqui vai ficar 2 elevado à 16ª potência. Muito bem. Vou circular aqui. Esse é o valor da nossa pentação, 2 elevado à 16ª potência. Como a gente tem aqui todas as operações que dependem da potenciação, eu não vou resolver essa potência, daria aqui um número um pouco grande, né? Mas eu tenho aqui uma forma de simplificar, porque eu tenho uma outra tetração aqui e tenho outra potenciação, todas de mesma base. Então, já pensando na facilidade do exercício, a gente não resolve aquela potência e já visa aqui tentar simplificar essas potências por meio das propriedades, que eu vou ajudar vocês também a resolver, tá bom? Então, eu já vou substituir aqui, ó, no lugar do 2 da pentação, eu vou colocar 2 elevado à 16ª, tá? É o valor dessa daqui. Agora a gente vai resolver essa tetração. Vamos ver quanto que vale isso. Como a gente já viu ali em cima, a tetração é uma torre de potências. Todas elas baseadas, né, entre aspas, na base. Então por isso que chama-se base, né? A gente vai colocar essa base repetindo 3 vezes em uma torre de potências. Então vai ficar da seguinte forma. 2 elevado a 2 elevado a 2. 3 níveis de potência, tá bom? Então agora é só a gente poder resolver essa potenciação para poder descobrir o valor dessa tetração. Aqui, resolvemos primeiro esse nível aqui, 2 ao quadrado, que é 4, a gente já viu aqui em cima, né? Então vai ficar 2 elevado à quarta potência. E 2 elevado à quarta potência, como eu disse para vocês, vou deixar como forma de potenciação mesmo, para poder simplificar com aquela ali, beleza? Então, beleza. Então, vou deixar aqui. Mas essa aqui seria bem mais fácil de resolver. 2 elevado à quarta seria aqui, ó, 16, né? Mas a gente não vai transformar em 16 exatamente por causa dessa potenciação, para a gente poder simplificar. Então, vai ficar aqui dividido, olha que legal, por 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado a menos 10. O 2 elevado a menos 10, novamente, não vou resolver. Por quê? Aqui, ó, a gente viu que o nosso problema se resumiu em um problema de potências de base 2, envolvendo divisão e envolvendo multiplicação. Existem propriedades de potenciação, né, utilizando divisão e multiplicação, que são muito simples. E a gente vai utilizar exatamente isso aqui agora, beleza? Na divisão de potências de mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Então, vou até colocar de laranja aqui, tá? O 16, ele vai subtrair o 4. Então, vai ficar aqui pra gente, ó. Conservo a base, tá? Eu tô fazendo essa operação aqui primeiro.
Eu conservo a minha base, que é 2, e subtraio os expoentes. 16 menos 4 é 12. Vezes 2 elevado a menos 10. Mesmo que o nosso expoente seja negativo, a multiplicação de potências de mesma base vai somar os expoentes. Então, eu vou ter 12 mais menos 10. Certo? Então, vai ficar... Vou até reescrever isso aqui, tá? Porque por ser sinal negativo, não é tão óbvio. Então, vai ficar 12 mais menos 10. E aí, você deve lembrar o seguinte, jogo de sinal. Adicionar um número negativo é a mesma coisa que subtrair o número. Então, vai ficar 12 menos 10. 2 elevado a 12 menos 10. 12 menos 10 é 2, então 2 ao quadrado. Olha que legal. Todo esse número enorme, inclusive essa potência grande aqui da pentação, ao se resumir, ficou em 2 ao quadrado, que é igual a 4. Excelente, hein, gente? Olha só, descobrimos a nossa resposta do nosso problema. Então, a primeira parte do desafio já está resolvida. Se você encontrou o valor número 4, você acertou essa questão, parabéns. Agora eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui que vale 4. E aí eu vou resolver cada uma delas para vocês. E claro, se você nunca viu falar sobre essas operações, você vai aprender agora como que se resolve cada uma delas, beleza? Primeiramente, a letra A, temos aqui 4 fatorial. O 4 fatorial, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar o número que está sendo aplicado essa operação e vou multiplicar pelos números menores ou iguais a eles, naturais, até chegar no 1. Ou seja, eu vou começar com o número 4, vai ficar 4, porque é o 4 que está sendo aplicado aqui, tá? Multiplica pelo antecessor dele, que é 3. Multiplica pelo antecessor do 3, que é 2. E multiplica pelo antecessor do 2, que é 1. Então ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bem simples assim. Fatorial é assim que funciona. É só multiplicar os números diminuindo de 1 em 1 até chegar no número 1. E agora é só multiplicar. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 2 é igual a 24. Encontramos aqui um valor que é diferente do que a gente tinha encontrado ali embaixo, tá? Eu vou circular só para a gente ter certeza que esse 24 é exatamente o 4 fatorial, tá? Mas ele não é a nossa resposta. Já podemos eliminar a alternativa letra A, beleza? Agora o 5 primorial. Esse primorial, o próprio nome já nos diz, né? Primorial. Ele depende de um conjunto numérico muito importante na matemática, chamado de números primos. Você já ouviu falar sobre os números primos? Eu vou listar para vocês aqui alguns números primos. Eles são primos porque eles têm apenas 2 divisores, ele próprio e o 1, tá? São os divisores triviais. E eu vou colocar aqui para vocês quais são os primeiros números primos para a gente poder utilizar. O 2 é, o 3 é, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, tá? Percebam que esses números aqui, eles só têm divisores triviais, ou seja, o próprio número e o 1, que são os únicos divisores desses números, tá? Esse é um conjunto de número muito importante, e como a gente vai utilizar aqui no primorial, já quis listar alguns para vocês e falar um pouquinho, porque eles realmente têm uma importância grande na matemática. Então, o 5 primorial vai funcionar de que maneira? Ele vai pegar todos os primos menores ou iguais que ele e vai multiplicar. Então, por exemplo, o número 5, ele é primo. Ele está aqui, ó. Então, ele vai entrar na nossa multiplicação. Vou até grifar aqui, ó. O 5 entra na nossa multiplicação. E todos os menores que ele também. O 3 e o 2. Então, a nossa multiplicação aqui será 5 vezes 3 vezes 2. E só isso, tá? Então, o 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Aqui, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Que é um valor distante do nosso resultado, mas eu acho bem interessante isso aqui, gente, porque muitas vezes a gente não aprende essas operações, e aí eu estou trazendo para vocês saberem que existe. Pode ser que você não vá utilizar em uma matemática aplicada, em alguma coisa, mas você já sabe que existe e é muito interessante, né? Matemática é sempre bom a gente conhecer para a gente poder explorar cada vez mais essa ciência, né? 6 duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele funciona bem parecido com o nosso fatorial simples, só que ele vai multiplicar os números naturais com a mesma
paridade. O que que isso quer dizer? Se o número é par, por exemplo, como o nosso 6, ele vai multiplicar apenas os pares menores ou iguais que ele, até chegar no menor par, que é o 2, tá? Não pega o zero, porque o zero senão daria tudo zero, né? Aí não funciona. Então, se eu pego aqui o 6, eu vou multiplicar por todos os pares menores ou iguais que ele, até chegar no 2, que é o menor par positivo, tá? Então, eu vou fazer 6 vezes 4 vezes 2, que são os pares menores ou iguais que 6. Se a gente multiplicar isso aqui, ó, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. Então, novamente, não é a nossa resposta. Ficou aqui pra gente agora a última opção para verificar, né? Se você tivesse numa prova, já marca ela direto, porque é a única que vai dar certo, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona o triplo fatorial. O triplo fatorial, ele tem essa definição aqui, ó. N triplo fatorial é igual a n vezes. Ele sempre vai multiplicar números, o próprio número menos 2. Então vai ficar n, menos 3, né? N menos 3, n menos 6, e assim por diante, até chegar no menor número possível positivo, tá? Então, o fatorial duplo, ele pula uma casa, o fatorial triplo, ele pula duas casas. Por exemplo, vou colocar aqui o número 4. É o primeiro que multiplica e ele entra na multiplicação. A gente vai pular o número 3, vai pular o número 2 e vai multiplicar apenas pelo número 1. Porque, de fato, ó, 4 menos 3 é igual a 1. Então, 4 vezes 1. Portanto, o valor de 4 triplo fatorial é igual a 4, que é exatamente o número que a gente queria encontrar, né? Vou até grifar aqui pra gente aqui. Vou colocar um cheque. E essa aqui é a nossa alternativa correta, a alternativa letra D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero também que você tenha acertado, né, essa questão. Fico muito feliz quando o pessoal comenta aí que conseguiu resolver, às vezes comenta aí os resultados, comenta a resolução inteira. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão aprendendo e evoluindo na matemática. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá!